Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os níveis de desenvolvimento dos países e alguns indicadores sociais, como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Gini, mortalidade infantil. Nós vamos ver a distribuição, né? Quais são os países que estão em melhores situações e quais são os piores países. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela passou a classificar os países de acordo com seus diferentes níveis de desenvolvimento. Então, segundo a ONU, as regiões podem ser denominadas como maior desenvolvimento, que seriam os países que têm renda, escolaridade e longevidade maior. Em desenvolvimento, né, são os países que estão passando por transição, e as menos desenvolvidas. Aqui nesse mapa ele mostra o planisfério do PIB per capita por país. Então você veja que tem uma legenda aqui que mostra a classificação, né, dos países que têm um PIB maior que US$ 1 trilhão, né, entre 500 e US$ 1 trilhão, entre 100 e 500 e entre 50 e 99. E aí os países com um PIB um pouco menor. Vocês podem ver que o Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, boa parte da Europa, China, Índia, Japão, Austrália, esses países aí eles se enquadram em países que têm um PIB maior que US$ 1 trilhão, né? A maioria desses países aí são países desenvolvidos e alguns, como no caso do Brasil, né, a China, a Índia, eles entram em países em desenvolvimento, em países emergentes. Vocês podem ver que nesse mapinha aqui, onde se gera menos riqueza em nosso planeta, são essas áreas aqui, ó, da África, do Centro Asiático, né, e alguns países aqui da América Latina também, que tem PIB relativamente pequeno. Você ter um PIB relativamente pequeno não quer dizer exatamente que é um país ruim de se morar, né? Tem alguns países da Europa que não têm um PIB tão expressivo em função do seu tamanho. Porém, ele possui uma distribuição de renda boa. No caso do Brasil aqui é o contrário, nós temos um PIB gigante, porém a nossa distribuição de renda ela não é tão legal, né? A gente sabe que o Brasil ele possui uma grande concentração de renda. Os países desenvolvidos. Quais são as características de um país desenvolvido? Então, uma das características do país desenvolvido é que eles detêm, né, eles são sede das principais empresas globais. Aqui eu coloquei uma lista das empresas que mais faturam no mundo. Vocês estão vendo aqui, ó, em primeiro lugar, o Walmart, é uma empresa que ele fatura anualmente cerca de 500 bilhões de dólares, né? Esse valor aqui ele coloca o Walmart no mesmo tamanho da economia de toda a Argentina junto. Então tem empresas aí que elas faturam mais ou menos o mesmo tanto que o PIB de vários países, como no caso aqui do Walmart. Aí vem outras empresas aqui, ó, que são gigantes e que a maioria delas está sediada em países desenvolvidos. State Grid, Sinopec Group, China National, Royal Dutch, Toyota, Volkswagen, a BIP, a Exxon e a Berkshire. Quais são as características de um país desenvolvido? Então, a indústria, né, os produtos que eles produzem nesses países que já são desenvolvidos, que têm uma qualidade superior, normalmente são indústrias ligadas à tecnologia espacial, à biotecnologia, né, fabricação de remédios, né, nanotecnologia, a indústria de informática, né, a tecnologia de ponta, e a indústria nuclear, né. Essas são as grandes áreas de atuação dos países desenvolvidos, né, das empresas que compõem os países desenvolvidos. E aí eles deixam para os demais países, né, os países emergentes, indústria com um pouco menos de tecnologia. Indústrias que as tecnologias já foram bastante estudadas, já foram ultrapassadas, né? Aí eles acabam enviando essas tecnologias para os países emergentes, né? Tecnologias que já não agregam tanto valor, né, financeiro quanto essas aqui, né, que são as tecnologias de ponta. Países em desenvolvimento. Então existem vários países que eles estão em desenvolvimento, né? A maioria dos países ele tem um crescimento de sua economia, isso coloca eles como em desenvolvimento.
Dentro desses países em desenvolvimento, a gente tem os países emergentes. O que é um país emergente? Normalmente são aqueles países que possuem abundância de matéria-prima e abundância de mão de obra. Então, veja, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país muito abundante em matéria-prima e muito abundante em mão de obra. China também, Índia, vários países eles têm essa condição de uma população que ainda não é uma população envelhecida, né, como no caso do Japão. O Japão já é um país que tem uma população adulta e envelhecida em sua maioria. Enquanto que o Brasil não, né? O Brasil, esses países que são classificados como emergentes, eles têm uma população ainda jovem, uma população em idade de trabalho que é muito atraente para o desenvolvimento do capitalismo. A expressão de países menos desenvolvidos, né? Então a gente viu que tem os países desenvolvidos, os países emergentes, né, que estão se desenvolvendo rapidamente, e temos também a expressão menos desenvolvidos. É uma expressão adotada pela ONU para os países com índices de baixa escolaridade e elevada mortalidade infantil, né, com carências de moradia e com pouco acesso ao saneamento básico. Então são aqueles países que têm a sua economia muito desestruturada, né? Eles geram pouco dinheiro, eles geram pouca renda, e esses países, a maioria deles está localizada aqui nessa região da África. A África subsaariana, indo aqui até as proximidades da África do Sul, são as áreas mais pobres do nosso planeta. Aqui na América tem um país que se enquadra nessa lista de países menos desenvolvidos, que é o Haiti. O Haiti passou por guerras civis, terremotos, furacões que acabaram devastando a economia, devastando a estrutura do país. E coloca ele hoje como um país muito ruim de se morar por conta dessa desorganização, né, econômica que aconteceu, por fatores humanos e por fatores naturais também que acabaram acontecendo no país. Para medir também como que as pessoas vivem, foram criados vários indicadores. Por exemplo, o IDH. O que vem a ser essa sigla aqui, ó, IDH? Ela quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo do 1, quer dizer que o teu país está em situação melhor. E esses três indicadores aqui eles são levados em conta para se calcular o IDH. Quanto maior for a renda, melhor o IDH. Quanto mais anos a pessoa passa na escola, melhor será o IDH. E quanto mais tempo a pessoa vive, quanto maior for a expectativa de vida no país, o IDH também irá melhorar. Então vocês vejam que aqui tem uma classificação de IDH dos países do mundo. Tem países que têm o IDH muito elevado, tipo Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Alemanha, Austrália, Rússia, eles têm um IDH muito elevado. Por quê? São países que geram muita renda, né? Geram um PIB elevado, tem indicadores de qualidade, né, na área da educação, né? As pessoas passam mais tempo na escola, né? Tem mais anos de estudo. A longevidade também, são países em que a maioria da população tem uma expectativa de passar dos 70 anos de idade. Então, olha só, o Brasil, né, o nosso país aqui, e boa parte da América Latina, ele se classifica com IDH elevado. Então, muito elevado seriam aqueles países que têm IDH acima de 8. O elevado seria de 7 a 8. No caso do Brasil, nosso IDH está ali, né, no meio, né, entre 0,75 e 0,76, que coloca a gente como um IDH elevado. Aí tem alguns países em amarelo aqui, como o IDH médio, e tem alguns países aqui, ó, nessa outra cor, que são o de IDH baixo, que terão as piores oportunidades na área de educação, terão as piores oportunidades de emprego e renda, e consequentemente, quando um país não tem educação e ele não tem renda, isso afeta também na longevidade, né? É uma coisa lógica, né? Você precisa de dinheiro para você manter a sua saúde, você precisa de dinheiro para manter a educação, para manter a economia funcionando e gerar empregos dentro de um país. Então, a gente tem essa regionalização aqui do mundo segundo o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse indicador social ele serve para medir mais ou menos como as pessoas vivem em cada país do mundo. Mas o IDH ele é um indicador que às vezes não
conta bem a história. Por quê? Tem países em que ele tem um PIB alto, porém existe uma grande concentração de renda, como é o caso aqui do Brasil, né? Apesar de nós ter um PIB relativamente alto, tem um IDH que é considerado como alto, a gente sabe que no Brasil ainda existe muita pobreza. Não é porque não existe riqueza no Brasil, mas é porque existe uma grande concentração de renda. Ou seja, tem poucas pessoas que ganham muito e tem muitas pessoas que ganham pouco. Aí foi criado um outro indicador, né, que é o complementar ao IDH. Então foi criado esse indicador aqui, ó. Ele é o IDH-AD. Ele indica as desigualdades existentes entre as pessoas, pois não é toda a população que tem acesso a uma renda que garanta minimamente suas necessidades, bem como o acesso à educação e um sistema de saúde de qualidade. Então, olha aqui, ó, o IDH geral do Brasil. O IDH geral do Brasil, né, esse aqui é um dado um pouco desatualizado, mas ele está, né, em 0,69 aqui nessa comparação. O IDH ajustado à desigualdade, ele seria de 0,509, quer dizer, ele seria mais baixo. Por quê? Justamente porque no Brasil a gente tem uma má distribuição de renda. Tem os ricos que ganham muito e os pobres que ganham pouco, né? E aí isso gera uma disparidade, né? A gente tem a sensação de que o Brasil é um país rico, mas quando a gente vai ver quem de fato usufrui dessa riqueza, são poucas pessoas. Existe também o Índice de Pobreza Multidimensional, ou IPM. Ele indica as privações individuais quanto à escolaridade, saúde, nutrição e mortalidade infantil e as condições de vida da população, como acesso à água, eletricidade, combustível para cozinhar, entre outros, né? Então, o Índice de Pobreza Multidimensional ele serve justamente para perceber, né, que às vezes em países desenvolvidos, né, como por exemplo a Coreia do Sul, a gente vai encontrar problemas sociais, como por exemplo a favelização. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma favela, né, lá da Coreia do Sul, que é um país super rico, né, que é um país com um PIB gigantesco, uma renda per capita gigantesca, porém a distribuição de renda lá não é muito legal. Tem algumas pessoas que ganham muito bem, né, as pessoas que participam efetivamente da cidade, e tem algumas pessoas que são isoladas, né, são privadas de muitas coisas em função de não estarem inseridas no sistema capitalista. Existe também o Índice de Desenvolvimento de Gênero, o IDG. Ele mede as disparidades entre as mulheres e os homens. Então ele utiliza os mesmos indicadores do IDH, saúde, escolarização e condições de vida. Só que o cálculo é feito separadamente para homens e para mulheres. Então você consegue ver a diferença entre o gênero masculino e o feminino. Olha só aqui no Brasil. Então existe outra forma de você medir as desigualdades sociais, que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, o IDG. Ele mede as disparidades entre as mulheres e homens. Ele utiliza os mesmos indicadores do IDH, como saúde, escolarização e condições de vida. Só que o cálculo é feito separadamente. Então você tem um cálculo para as mulheres e você terá um cálculo para os homens. A questão é você ver a diferença que existe entre ambos. Quando você olha em comparação o IDH das mulheres e dos homens, você vê que ele é bem parecido aqui no Brasil. Por que, que ele fica bem parecido? Porque a expectativa média de vida das mulheres é bem mais elevada que a dos homens. Olha, aqui no Brasil as mulheres vivem em média 79 anos, enquanto que os homens 72. E a média de estudos das mulheres também é superior à dos homens. Porém, existe um problema em relação ao rendimento efetivo mensal das mulheres, que é bem abaixo do que os homens. Em média, os homens no Brasil eles ganhavam em 2017 R$ 2.400, enquanto que as mulheres ganhavam em média R$ 1.880. Então as mulheres fazendo a mesma função, desempenhando o mesmo trabalho, na média elas ganham menos do que os homens, né? Para que serve esse índice? Justamente para ver a disparidade que existe entre os homens e as mulheres, né? As diferenças dentro de um país. Por isso foi criado esse índice aqui, né? Para perceber aquilo que somente o IDH não percebia. E aí existe também o indicador Gini, né? Para que serve o indicador Gini? Então ele serve para medir o nível de concentração de renda em um determinado país ou grupo.
Esse índice ele é conhecido como Gini, que apresenta o rendimento entre a população mais pobre e a mais rica do país. Então, normalmente se pega os 20% mais ricos e se faz um cálculo em relação aos 20% mais pobres. Essa diferença ela vai variar dentro de uma escala de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100 essa escala for, maior será a desigualdade. E quanto mais próximo do zero, menor será a desigualdade. Então, olha aqui, os países que possuem mais concentração de renda no mundo, né? Vocês podem ver que a América Latina tem a renda bastante concentrada. Alguns países aqui da África também têm a renda bastante concentrada, né? Então, esse indicador ele mostra, né, nos países onde está mais escuro, que existe uma grande disparidade entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. Podem ver aqui, ó, nessa imagem. Isso aqui é uma imagem característica de um país que se enquadra nessa classificação aqui de país com grande concentração de renda. Aqui é uma imagem da favela de Paraisópolis, em contraste com um bairro nobre. Enquanto que tem um amontoado de pessoas vivendo em condições precárias, existe uma pequena quantidade de pessoas que vivem super bem em nosso país, que participam plenamente do capitalismo, né? Os 20% mais ricos do Brasil vivem um capitalismo relativamente bem, enquanto que os demais, né, os 20% mais pobres, eles são bastante excluídos desse processo. Existem outros indicadores também para a gente conhecer um pouco a realidade do mundo. Um dos indicadores é a mortalidade infantil por países, né? Então, olha aqui, ó, tem países em que de cada 1000 crianças nascidas vivas, mais de 100 morrem antes de completar um ano de idade. Então, isso é muita criança morrendo antes de completar um ano de idade. E por que essas crianças morrem? Normalmente porque elas não têm acesso à alimentação adequada, não têm acesso à saúde. As mães dessas crianças não fazem pré-natal, né? Ela não tem uma estrutura por trás que garanta, né, que a criança vai nascer e ela vai sobreviver. E aí, boa parte das crianças, né, nesse caso aqui, ó, 10%, né, de toda criança que nasce acaba morrendo antes de completar um ano de idade. E onde são esses piores indicadores? São onde a economia dos países está mais desestruturada. Então pode ver novamente aqui, ó, essa parte central aqui da África, o sul, né, centro-sul da Ásia, né, são as regiões onde são mais afetadas por esse problema, por essa desestruturação do sistema de saúde, desestruturação do sistema de renda, que faz com que as pessoas não tenham as suas necessidades básicas supridas. E onde estão os melhores indicadores? Ó, tem países que de cada 1000 crianças nascidas vivas, menos de 10 morrem antes de completar um ano de idade. Isso coloca esses países como países muito bons para se morar. São os Estados Unidos, o Canadá, praticamente toda a Europa, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Esses são países que têm os melhores indicadores em relação à mortalidade infantil. Existem outros indicadores também, né, como por exemplo o consumo de energia, né? Aqui vocês estão vendo um planisfério que mostra os países que mais emitem gás carbônico no mundo, ou seja, os que mais consomem energia e, consequentemente, os que mais poluem. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? As bolinhas maiores quer dizer que são países que poluem mais. Qual o país que mais polui no mundo? Olha aqui, ó. É a China, ele que está com a bolinha maior. Qual que é o segundo lugar? O segundo lugar, Estados Unidos. Aí depois vem Rússia e boa parte de países da Europa, Índia. Esses países são os grandes poluidores do nosso planeta, são os grandes emissores de gás carbônico para a atmosfera. Então, se você olhar o mundo, existem várias formas, né, da gente conhecer os níveis de desenvolvimento. Você pode ver pelo consumo de energia, você pode ver pela mortalidade infantil, pelo tamanho do PIB. Você pode ver indicadores sociais que mostram se um país ele é rico, porém a sua população, né, a maioria de sua população ela é pobre. Você consegue ver através desses indicadores. Para cada objetivo que você tem um jeito, um indicador, uma estatística, uma forma de você estudar o mundo. Essa foi nossa aula de hoje sobre os níveis de desenvolvimento dos países e os indicadores sociais que cada um tem. Até a próxima.